Alô, amada igreja, é uma alegria poder trazer essa mensagem para vocês, mesmo que numa situação não ideal, de formas não ideais. O ideal seria a gente estar junto, podendo compartilhar da comunhão dos outros, ouvindo a palavra de Deus todos juntos. Mas enquanto o Senhor está nesse tempo, dentro da providência dele, nesse tempo de exceção, nós temos, graças a Deus, essas outras vias que podemos parar para refletir sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de encorajar você a estar se reunindo com a sua família, a estar se reunindo nesse momento para esse culto de oração, ouvindo a devocional, cantando os cânticos, memorizando o versículo, realizando as orações pelos diversos motivos que nós temos, para nos lembrar que, mesmo nessa situação de quase exílio, uma situação estranha, onde nós não podemos estar juntos, reunindo-se como casa do Senhor, ainda assim nós podemos elevar nossos corações ao Senhor. E é isso que eu gostaria de fazer com você no Salmo 146. Mas antes de falarmos a palavra de Deus, vamos orar juntos. Senhor, nós queremos pedir que a sua graça e a sua boa mão possa estar conosco durante esse tempo difícil, que o Senhor possa atentar nosso coração para Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nosso coração está endurecido ou distante do Senhor. E que a sua palavra possa nos chamar para perto do Senhor, para perto de Ti. Abre nossos ouvidos e nosso coração, em Cristo Jesus. Amém. O devocional que eu quero trazer hoje é no Salmo 146. O Salmo 146 é um dos salmos de aleluia. Fazem parte daqueles últimos salmos do Saltério que começam e terminam com aleluia. É um convite para nós louvarmos ao Senhor. Veja o que diz então o Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O salmista nos convida aqui a louvarmos ao Senhor. É isso que a palavra aleluia é, como muitos irmãos sabem. Louvemos ao Senhor, é uma transliteração do hebraico, um convite para que a nossa vida seja um louvor a Deus, mas para que também cantemos e entoemos louvores a Deus. Veja como ele diz nos primeiros versículos. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Aqui o salmista, ele chama a todos nós para adorarmos a Deus e louvarmos a Deus. E ele mostra o exemplo dele, de alguém que está louvando a Deus com tudo e para sempre. Com tudo que ele é e com todo o tempo que ele tem, ele quer louvar a Deus com a alma, com o íntimo dele, não só com a exterioridade, não só com palavras vãs, mas com tudo, um cântico que sai do íntimo dele, do coração dele, da alma dele. E ele quer louvar também, e quer nos chamar para louvarmos a Deus enquanto nós vivemos, por toda a nossa vida. Enquanto houver fôlego em nós, sair um aleluia de nossa boca. E isso é um desafio, porque ele nos chama para louvarmos a Deus, não só nos tempos bons, mas também nos tempos difíceis. Não só quando as coisas estão indo bem, mas também quando as coisas estão indo mal. E esse salmo ele não é escrito para o tempo da bonança, mas para o tempo da crise. Ele traz um convite para que nós mesmos, em meio à crise,
confiemos em Deus e isso transborde em louvor. Veja, e nesse salmo ele traz então um alerta, um encorajamento e um convite. O alerta começa no versículo 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Ele nos chama a não confiar, a não colocar nossa confiança, a não colocar nossa esperança no ser humano, na força humana, no braço do homem e da mulher. E a história de Israel é cheio de pessoas e eventos que fizeram isso. Reis que buscaram auxílio em outros países em vez de buscar auxílio no Senhor. Quando Judá foi perseguido pelos seus irmãos israelitas, eles buscaram a ajuda dos sírios. E quando os sírios vieram contra eles, buscaram a ajuda dos assírios. E quando os assírios vieram contra eles, buscaram a ajuda dos egípcios. E é por isso que Isaías vai dizer o seguinte, em Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e que se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. O povo de Judá muitas vezes estava voltando o seu coração para ajudas externas, para príncipes, para filhos dos homens, e não para o Senhor. Então o salmista vai nos dar 3 motivos porque isso é loucura fazer. Por que é loucura confiar no ser humano em vez de confiar no Senhor? Veja o que o texto nos diz. Ele diz no versículo 3, em quem não há salvação. Amados, o ser humano é ineficiente. Não há salvação certa no ser humano. O ser humano promete e não cumpre. O ser humano não pode nos salvar plenamente. Não há salvação na força do homem. A salvação pertence somente ao Senhor. Mas ele continua. O segundo motivo é no versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, esse ser humano que falha também é mortal. Ele morre, ele não está sempre disposto e sempre presente para nos ajudar. Qualquer pessoa em que nós colocamos a nossa confiança vai um dia morrer e falhar. E ele diz então, no versículo 4, que perecem os seus desígnios. Ou seja, quando o ser humano morre, toda a promessa de ajuda, tudo aquilo que ele falou fazer por nós é efêmero, passa. O ser humano não consegue sustentar a ajuda para nós para sempre. E aqui, amados, há um princípio importante, que no meio da crise, nós não podemos voltar nossos olhos para os homens. Voltar nossos olhos para a força do braço humano. Porque toda vez que nós fizermos isso, nós iremos nos decepcionar. Seres humanos falham, morrem e não conseguem cumprir o que prometeram. Esse é o alerta de Jeremias, que ele traz para nós em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós confiamos no homem, nosso coração se aparta de Deus. Isso é maldito. Isso traz maldição. Jamais trará vida, bem-aventurança e prosperidade. Nenhum ser humano pode carregar o peso da nossa confiança. E nesses tempos de crise, como Israel e Judá estavam em tempos de crise, olharam para o ser humano. Nesses tempos de crise, o alerta que o salmista nos faz é: em quem você está colocando a sua confiança? Será que nós estamos colocando a nossa esperança, nossa confiança maior, nossa confiança última, nos políticos ou na política? No mercado ou na economia? Nos pesquisadores ou nos cientistas? Nos médicos ou na medicina? Ou nos nossos familiares, os nossos amigos, ou talvez em nós mesmos, em nossa própria saúde,
em nossa própria força, em nossa própria sorte, em nosso próprio poder. Toda vez que nós confiamos nos homens, seja em nós mesmos, seja nos outros, nós vamos nos decepcionar. Mas o problema não é nós orarmos para que a medicina possa trazer remédios que vão nos ajudar, que Deus proteja os médicos assim como nós devemos buscar. O problema não é orar, interceder para que os poderes políticos tomem decisões sábias em prol da população. O problema é quando nós colocamos a nossa confiança neles como se a salvação viesse deles e não como se eles fossem meios de graça do nosso Deus Salvador. Nesse tempo de crise, então, conforme nós falamos sobre questões econômicas, questões políticas, nós precisamos falar de uma forma que mostre que a nossa esperança não está no presidente, não está em nenhum político, não está em nenhum cientista, não está em nós mesmos, mas está no Senhor. E é esse encorajamento que o salmista então vai nos trazer. No versículo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele fala sobre o bem-aventurado. Se maldito é o homem que confia no homem. Bem-aventurado, feliz, com uma boa ventura, com um bom destino. É aquele que confia no Senhor. Veja o versículo 5. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele nos convida aqui e nos encoraja a colocarmos a nossa confiança, o nosso auxílio, a nossa esperança no Deus de Jacó. Aquele Deus que quando Jacó não tinha absolutamente nada, vagando no deserto, dormindo com uma pedra como travesseiro, esse Deus que salvou Jacó. É nesse Deus que nós devemos esperar, é nesse Deus que nós devemos buscar nosso auxílio. Do Senhor vem o nosso socorro. Em meio às dificuldades, em meio às nossas crises, em meio às crises externas e internas, Ele é a nossa esperança. É para Ele que nós devemos voltar nossos olhos. E o salmista nos dá 4 motivos para isso. Veja o versículo 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é nosso Criador fiel. Deus é o Criador de tudo que há, amados. Se nós confiamos muitas vezes no ser humano para fazer remédios, para fazer avanços tecnológicos, quanto mais devemos confiar no Deus que criou tudo a partir do nada, que sustenta, que governa essa criação, que é fiel em manter noite e dia, que é fiel em manter nosso fôlego. As nossas vidas estão nas mãos de um Deus que é fiel e poderoso Criador. Além disso, amados, o versículo 7 nos diz que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Além de um Criador fiel, o nosso Deus é um Redentor compassivo. Deus salva os fracos, o órfão, a viúva, o necessitado. Aqueles que confiam na sua própria força não conseguem depender do braço da onipotência que é o nosso Deus. Mas aqueles que estão desamparados, que voltam seus olhos para o Senhor, que se consideram órfãos, viúvas e necessitados, que são pobres de espírito, eles encontram em nosso Deus, no Deus de Jacó, um Redentor compassivo. Eles encontram compaixão que os liberta, que os salva na necessidade, que ouve o seu clamor. Além disso, nosso Deus, amados, é um justo juiz. Versículo 9, no final diz: porém transtorna o caminho dos ímpios. Amados, Deus julgará este mundo com justiça. Ele fará certo o juiz de toda a terra. Ele equilibrará as balanças.
Seja qual governo falhar, seja qual nação falhar, seja qual político falhar, seja qualquer ser humano falhar, Deus trará justiça. Nós não precisamos explodir em indignação pecaminosa. Nós podemos confiar que Deus julgará. E além disso, amados, veja o versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O nosso Deus reina eternamente. Ele é um rei eterno. Enquanto os homens perecem, a força do braço humano é efêmera, o nosso Deus se assenta no trono de geração em geração, e ele reina sobre cada vírus, cada átomo e cada segundo. Não há um segundo somente que o Senhor não está no trono. E isso é nosso encorajamento, amados. Ele está lá. E esse texto nos traz um princípio importante, amados, que para nós louvarmos a Deus, como esse salmo nos chama a fazer, para que a nossa vida seja um aleluia, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Só Deus é digno da nossa confiança incondicional. Só o Senhor é digno de todas as nossas esperanças. Só o Senhor deve ser o nosso auxílio maior. Porque é só na fé, e na fé somente, que Deus é realmente glorificado, amados. É isso que nosso texto ensina. Nosso texto nos mostra que aqueles que confiam no homem, em si mesmo e nos outros, para sua salvação perecem, mas aqueles, amados, que confiam em Deus, sendo fracos e cuja esperança está só no Senhor, são por Ele salvos. E assim veio Cristo, amados, em fraqueza, mas confiando em seu Pai, e nos convida a fazer o mesmo. Em meio a essa crise, em meio às nossas dores, em meio aos nossos medos, em meio aos nossos desamparos, aos nossos medos de ficarmos como órfãos e viúvas, sem amparo econômico e social, o Senhor nos chama a voltar nossos olhos para Ele, que só dele vem a nossa salvação da nossa alma e da nossa vida. Amados, olhe para Cristo, volte o seu olhar para Cristo em meio a essa crise. Ele é o Criador fiel, o Redentor compassivo, o justo juiz e o Rei eterno. Esse salmo convida você a fazer esse louvor confiando em Deus. Vamos orar? Jesus, nós queremos em meio às nossas crises, em meio às crises globais, em meio às crises internas, tirar nossos olhos de nós mesmos. Tirar nossos olhos do nosso redor e voltar nossos olhos para os céus, de onde nós temos socorro. Jesus, socorre-nos. Deus forte, que cria todas as coisas, que redime, que julga e que reina. Venha em redenção a seu povo. Guarda o seu povo, guarda cada um de nós. Nós confiamos as nossas vidas, o nosso tempo, às suas mãos. O Senhor cuidará de nós, seja na prosperidade, seja na carência. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, conforme você volta os seus olhos para Cristo Jesus.